Olá, Pastor Sabiá, e eu gostaria de convidar você a esta jornada pelo segundo livro dos Salmos. Relembrando que temos estudado o livro dos Salmos e este livro se divide entre 5 livros. O livro 1, que vai até o Salmo de número 41, e hoje iniciamos o livro 2, que se inicia com o Salmo de número 42 e irá até o Salmo de número 72. Ressalto a você, mais uma vez, que o livro dos Salmos é um inário. O inário de Israel. O inário que Jesus usava em seus cultos. O inário que inspirou gerações e gerações de servos de Deus, que ao se unirem em oração, utilizavam estes salmos para cantarem louvores ao Senhor, para relembrar de seus atos de justiça, de sua misericórdia, de seu amor. E hoje, ao enfrentar este texto, teremos uma breve lição deste amor de Deus, revelado em momentos bastante especiais na vida do ser humano e comuns a todos nós. O momento do sofrimento. O Salmo de número 42 inicia-se falando desta fome e sede de Deus que todo ser humano tem. Dostoiévski chegava ao ponto de, inclusive, dizer que existe no coração humano um buraco, um vazio do tamanho de Deus. E inicia-se o Salmo 42 dizendo que como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. No entanto, na continuidade do texto, há um relato de tristeza. Tristeza por ser motivo de chacota, pela lembrança das coisas passadas. Mas, ao mesmo tempo, uma mensagem de esperança no Deus de Israel. O salmista nos fala a respeito de ondas e correntezas, tribulações, mas relembrando que o Senhor está presente. Ele sabe que nesses momentos os inimigos zombam, as pessoas tripudiam, mas há uma mensagem de esperança, pois a razão da esperança é esperar em Deus. Uma esperança ativa, não inerte. Uma esperança confiante, uma esperança que corre para Deus. Também é o mesmo mood que continua no Salmo de número 43. Este salmista revela sua inocência, apesar dos homens falsos e injustos que lhe atacam. Este salmo nos fala de um momento de reconhecida perseguição e tribulação. Águas que se passam sobre ele são essa tribulação que faz com que o salmista aguarde por tua luz e verdade, ó Deus. A redenção que somente há em ti. E novamente ele ressalta: espero em ti. Ainda voltarei a louvá-lo. O mais longo dos salmos dessa tríade que nós iremos ler e refletir no dia de hoje, nos fala a respeito do Deus que é o protagonista das grandes conquistas de Israel. Apesar das batalhas, apesar das odes, apesar de toda a narrativa histórica posicionando os grandes heróis de Israel na conquista da Terra Prometida, nas vitórias sobre os inimigos, o salmista reconhece que nada disso ocorreu sem a mão do Senhor agir. É Ele quem concedeu tudo ao povo. No entanto, este mesmo salmista começa a revelar algumas dores, os seus sofrimentos, os motivos de chacota, mais uma vez as humilhações sofridas por este povo. E o mais triste é que eles estão sofrendo sem razão, sem motivo, sem terem dado causa. O versículo 17, inclusive, faz com que eles ressaltem
que tudo isso, os inimigos, as dores, os sofrimentos, as perseguições, tudo isso aconteceu sem que nos esquecêssemos de Ti, sem que fôssemos infiéis à Tua aliança. Ainda mais, não é simplesmente sem que tenham se afastado de Deus, é por causa dele. Como diz o versículo 22, mas por causa de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Esse versículo, inclusive, é repetido séculos depois pelo apóstolo Paulo, quando ele, em Romanos, no seu capítulo 8, se pergunta: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, essa que nós lemos: por causa de Ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas encerra o apóstolo dizendo: mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Lembra-se então o salmista que, apesar dessa perseguição que ocorre, ainda que Deus esteja presente, e em alguns casos, por que Deus está presente, ele clama que Deus levante-se, ajude-nos, resgate-nos por causa do seu amor. Então explicita sua confiança não em sua própria justiça, mas no amor de Deus, na sua misericórdia. Esses 3 salmos nos falam sobre o evento mais doloroso em meio ao sofrimento, quando este sofrimento ocorre sem uma razão clara, sem a nossa contribuição. Até porque muitas vezes nós sabemos que sofremos por nossas atitudes, como consequências de nossos erros. Maltratamos alguém, recebemos desprezo. Cometemos um equívoco e recebemos a sua retribuição. Mas o mais doloroso sofrimento não é o que ocorre como paga aos nossos erros, mas o que ocorre ainda quando somos justos. Vimos assim ser subvertido o senso de justiça que há em todo ser humano. E a essa confusão se soma o desespero, porque se mesmo quando fazemos o bem e o certo, recebemos o mal, então qual a solução que teremos para as nossas dores? É muito desolador este sentimento de que você está sofrendo mesmo sendo bom, mesmo buscando ser justa, mesmo tentando fazer o certo. Se nem o pretenso remédio cura a dor da injustiça, é natural que haja um desespero. Mas é contra esse desespero que entra o agir do Deus Consolador. Há uma ordem de coisas subvertida neste mundo, e esta é uma verdade com a qual nós precisamos lidar. Crianças morrem de câncer. Pessoas honestas ganham menos dinheiro que desonestos. Gente trabalhadora está desempregada, enquanto inescrupulosos golpistas lidam com o sucesso. Gente fútil e vazia todos os dias se refestelam nas redes sociais, servindo de modelo e louvor a milhões, seguidos por eles, enquanto tantos outros, cheios de conteúdo, morrem no anonimato. Sim, o mundo é muito injusto. Mas o salmista nos ensina 2 lições para lidar com esta subversão da justiça no mundo. E eu gostaria de compartilhar com você e pedir que você guarde em seu coração. A primeira lição do salmista para lidar com esta injusta situação dos nossos dias é: primeiro, leve a Deus em oração.
esta sua incompreensão a respeito deste estado de coisas. Compartilhe com Deus o seu sofrimento, e não somente ele, mas a sua incapacidade de lidar com a injustiça. E em segundo lugar, a lição do salmista é de que há uma esperança em Deus e ela não será frustrada. Jamais. Que Deus te abençoe.